Hoje gostaria de falar um pouco sobre descobrirmos o coração de Deus, porque se insere dentro disto que nós falamos, e durante o ano nós iremos falar subtemas diversos, mas sobre este tema que é cristianismo relacional, e relembrando só o que é que isto quer dizer. Quer dizer que, na verdade, cristianismo não é uma religião, cristianismo é um relacionamento. Porque é na minha relação com Cristo Jesus que eu me torno um cristão. Eu não sou cristão porque assumo na minha vida comportamentos cristãos. Eu sou cristão porque eu tenho um relacionamento em Cristo e eu estou nele. E, logicamente, serei transformado para expressar atitudes e ações que se enquadram dentro daquilo que foi os ensinos de Jesus Cristo. Mas o inverso, não é? Eu posso entrar dentro de uma garagem e tentar me comportar como um carro. Mas eu não serei um carro. Não serei. Certo? Posso entrar no McDonald's e comportar-me como um hambúrguer, mas não sei. Agora já é difícil, não é? Só se for um palito de batata frita. Não é? O que é que nós estamos a dizer? Que ninguém é cristão apenas porque segue ou copia ou imita, ou apenas da sua própria vontade cumpre ou pratica práticas cristãs. Nós podemos ser parecidos com aquilo que os cristãos, e é verdade que os primeiros cristãos foram chamados cristãos, porque a sua forma de viver era tão parecida com Cristo, que eles disseram, eles são cristãos. E é verdade que, mas eu acredito também que nós podemos ter toda a prática cristã e ainda assim estamos destituídos de vida interior. Aliás, esse foi o problema do Velho Testamento. Havia maior parte daqueles religiosos daquele tempo, e foi isso que Jesus batalhou com eles, foi que eles tinham a prática toda, mas Deus no coração não estava lá, já se tinha afastado há muito tempo. Então, relacionamento, cristianismo relacional, significa que tudo parte do meu relacionamento com Cristo. Eu ouvi a mensagem do Evangelho, e a mensagem do Evangelho qual é? Uma mensagem de boas novas, uma mensagem que diz, Jesus veio até mim porque me amou de tal maneira, pagou o preço de tudo aquilo que havia das minhas dívidas em relação a Deus, das minhas ofensas, do meu passado, tudo aquilo que é imperfeito e injusto em mim foi apagado na cruz do Calvário. E eu, ao receber isso e aceitar isso e crer no poder da cruz e da ressurreição, porque diz que quando ele ressuscitou, ele cumpriu tudo aquilo que havia para cumprir, então eu nele tenho essa vida. Amém? E tudo parte aí. Ora, se eu nele tenho essa vida, se ele é a porta pela qual eu entrei, se ele é o caminho que eu estou a trilhar no meu dia-a-dia, na minha relação com Deus, logicamente que o meu cristianismo tem que continuar a manter essa perspectiva. Porque aquilo que me fez, aquilo que me levou ao lugar da salvação, é a mesma coisa que me mantém lá. Certo? Então, eu sou um filho de Deus, eu sou um justo, mas é importante perceber que às vezes nós perdemos a importância e a prioridade de mantermos uma relação com Jesus Cristo, porque é a partir dali que vem tudo aquilo que dá razão e substrato àquilo que nós fazemos. Como é que nós temos essa relação com Deus? Bem, a palavra de Deus deu-nos alguns exemplos, que já falámos acerca disso. O meditarmos na palavra de Deus. Ao lermos nas Escrituras, nós percebemos os pensamentos de Deus, conseguimos entender muito daquilo que é o coração de Deus. A palavra de Deus fala sobre a oração, a importância de falarmos com Deus, de expressarmos e nisso procurarmos ouvir de forma subtil no nosso espírito ou exteriormente ou através da palavra aquilo que Ele fala connosco. Mas também reconhecê-lo em todos os caminhos. Então, por exemplo, quando nós vamos dar uma caminhada até à serra, andarmos por aquela serra e observarmos aquela natureza e aquelas coisas tão simples e às vezes percebermos Deus, a glória de Deus e a grandeza de Deus nas coisas simples. Amém? Ou sentado à mesa a comer uma chanfana e de repente sobe em nós um sentimento de gratidão. Não é roto, é mesmo sentimento da gratidão. Não é? Porque em tudo nós aprendemos a reconhecer bênção e dádiva de Deus. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Então há formas de cultivarmos essa relação com Deus. E ao cultivarmos essa relação com Deus, nós vamos descobrindo mais do coração de Deus e vamos percebendo. E eu já disse isso várias vezes. Acho que o momento em que eu mais conheci do coração de Deus foi os momentos que eu passei em que me senti mais distante do seu coração. Ou que me sentia mais fraco. Menos capaz, menos cumpridor, menos... Esta semana a Marta Carlos mandou um vídeo muito giro. Por acaso, a gente um dia deste está a passar aí.
Quando o nosso desejo é Deus, nós até podemos estar a passar o pior momento da nossa vida. Que Deus vai revelar o seu coração. Foi o momento em que eu mais conheci o coração de Deus. Porque foi o momento em que eu mais vi Deus manifestar-se e mover-se em minha direção. No momento em que eu estava fraco, abatido, cansado, disposto a desistir e uma série de coisas. Deus faz isso. Porque Deus tem um coração que Ele quer revelar. E às vezes o coração dele baralha-nos as voltas. Confunde-nos até. Porque nós estamos tão moldados e às vezes tão formatados. Não naquilo que é a palavra de Deus, mas naquilo que nos foi interpretado como palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não é mais importante que o próprio Deus. Ela está lá para expressar e nos ensinar e revelar o coração de Deus. Amém? Portanto, tudo o que seja palavra que não tenha coração de Deus, é aquilo que Paulo diz. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Relação com Deus. Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículo 7. E vamos ler algumas passagens sobre descobrirmos o coração de Deus, e são palavras que se calhar já lemos, ou versículos que já lemos de muitas maneiras, em muitas circunstâncias, mas se calhar não tanto nesta perspectiva de descobrirmos o coração de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus está a dizer, pedi e dar-se-vos-á. Este é um versículo que nós gostamos muito. Ok? É dos versículos que a gente mais gosta. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentro de vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vós, pois, sendo maus ou de coração duro, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nesta passagem nós somos desafiados a persistir na busca de conhecermos o coração de Deus. Amém? Repare que mais do que partir de uma necessidade, mais do que partirmos de um problema, mais do que partirmos de uma crise, Deus está a dizer, persistam em conhecer-me. Porque se vocês continuarem a persistir em conhecer-me, mesmo que seja para me virem pedir alguma coisa, mesmo que seja para baterem à porta, mesmo que seja para procurarem, mesmo que seja o que for, eu vou estar lá e eu vou revelar mais do meu coração. E depois Deus diz aqui uma coisa muito interessante através de Jesus, diz assim, vocês não me vejam segundo os padrões do mundo. Vocês não me vejam até segundo o vosso próprio padrão. Porque caramba, se vocês sendo pessoas de coração mais duro ou duro em comparação com Deus, vocês sendo pessoas más neste sentido, porque, a gente podemos ser pessoas muito boas, mas ao pé da bondade de Deus não há comparação. Não é? E Deus está a dizer, busquem-me, procurem-me conhecer o meu coração, porque eu estou aqui para revelar o meu coração. E o meu coração é um coração de pai. O meu coração é um coração para vos dar aquilo que vocês pedem, aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês anseiam, aquilo que vocês desejam. Deus está aqui a pôr uma situação que para mim é fantástica. Eu tenho um problema, eu vou a Deus, eu choro, babo e ranho, eu peço, Deus, por favor, eu preciso disto, faz isto. E nós insistimos e Deus diz, persiste nisso, porque ao persistir nisto, tu vais conhecer o meu coração como não conheceste até aqui. Porque eu quero revelar o meu coração para ti. E o meu coração para ti é um coração de pai. E alguns dirão assim, caramba, então mas Deus tem um coração de pai, porque é que Ele precisa que a gente lhe peça? E deixem-me dizer, eu vi Deus fazer muitas vezes na minha vida, dar-me, responder não, fazer coisas na minha vida para o qual eu nem sequer cheguei a pedir. Porque Deus é pai. Mas o que Deus está aqui a dizer é, persiste na busca em conhecer o meu coração. Porque eu não sou um Deus mau. Eu não me limito aos teus padrões. Eu não me limito àquilo que é a tua compreensão do que é um pai. Eu sou um pai dos pais.
Eu sou um pai cujo coração é um coração que atrai, que cativa, que responde, que se compadece, que toca na vida das pessoas e as faz sentir vivas outra vez. Se vocês, sendo coração duro, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais. Isto é quase a mesma expressão, amou-nos de tal maneira. São aquelas expressões que nos levam para um patamar e um nível que não há contabilidade que a gente possa fazer. Quanto mais, gente, parem de me ver a mim como vocês veem a vocês próprios. Eu sou o Deus da abundância. Deus nos desafia a sermos levados a uma atitude simples de criança e corrermos para o Pai sempre que for preciso. Eu corro para o Pai. Para o Pai da Sailor Man, não. Eu corro para o Pai. Eu choro, eu rio, eu agradeço. E às vezes venho a Ele todo partido. E às vezes já nem peço nada, só quero estar nos braços dEle. Mas uma coisa eu sei, Ele é meu Pai. E aprendi que Ele era meu Pai, não quando estava cheio do meu orgulho religioso, não quando me achei que estava a conseguir cumprir os preceitos da palavra de Deus, mas foi no meu pior momento que Deus se revelou como verdadeiro Pai. Amém? Isto é libertador, caramba. Isto nos faz querer relacionamento com Deus. Isto nos faz querer manter esse relacionamento com Deus. Isto nos faz querer correr para Ele sempre, sempre, todos os dias da nossa vida. Independentemente se temos necessidades ou não temos necessidades. Lucas no capítulo 18, versículo 1. Estamos a falar de relacionamento com Deus. Conhecermos o coração de Deus. Deus que tem um coração fantástico, maravilhoso. E eu sempre costumo dizer isso, que se não conhecermos o coração de Deus, muito daquilo que nós lemos na palavra de Deus nos assusta. Lucas 18:1 diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar ao domingo. Hein? A sério? O que é sempre? E nunca desfalecer. Desfalecer vem da palavra falecimento. Devia ser o contrário, não é? A pessoa falece, desfalece, ou seja, volta à vida. Não é? Mas não, por alguma razão, a palavra desfalecer tem a ver com a pessoa ir-se abaixo. E diz aqui, e havia também naquela mesma cidade uma viúva, 18, versículo 2, dizendo isto: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Não conhecia Deus, não tinha relação. Mas havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Tinha havido um conflito, qualquer um problema. E por algum tempo este juiz não a quis atender, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens. Isto faz-me lembrar alguns juízes de hoje também. Vai gerar aí mais um processo qualquer. Todavia, versículo 5, como esta viúva me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que ela não continue a vir chatear-me. Prosseguiu então o Senhor a contar esta história, parábola. Ouvi o que diz este juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele, já que Ele é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, ou continuará, ou achará gente a permanecer ainda na relação, a orar, a agir em fé, a acreditar no seu coração, a acreditar em quem Deus é. E aqui não estamos aqui a falar de escatologia e daquilo que é a ideia de que Jesus vai voltar num arrebatamento. Estamos a falar aqui numa situação localizada daquele tempo. E pronto, mas não vou andar aqui à volta disto. O que importa aqui é que, mais uma vez, a palavra de Deus nos exorta a um relacionamento com Deus. Não apenas, e a gente pode focar aqui, Jesus está a dar o exemplo porque Ele sabe que na maioria das vezes é isso que nos move inicialmente. Se tu tens um problema, vai a Jesus. Sabe que se calhar grande parte hoje das pessoas que são filhos de Deus vieram porque vieram em momentos de grande dificuldade, vieram em momentos de doença, vieram em momentos de crise, vieram em momentos, sei lá, de fragilidade, e muitos nessa fragilidade procuraram. Eu leio ontem... Perdão, a semana passada,
um casal que eu já não via seguramente há 30 anos. Mandaram uma mensagem, pá, Luís, sei que estás aqui na Lausanne, nós estamos aqui em Miranda do Corvo, eles têm uma autocaravana, andavam a passear, a gente gostava de te encontrar para dar um abraço, e era como se já tivéssemos visto ontem. E estivemos ali, depois eu fui ter com eles, estivemos a tomar café e a conversar e a relembrar coisas passadas, e eu estávamos a falar de algumas pessoas do passado, e isto só prova que a gente já tem uma certa idade. E estávamos a relembrar aquilo que foi a história da minha família em relação ao Evangelho. Minha mãe, num momento muito complicado de separação e de tentativa de procurar resultados rápidos, envolveu-se na bruxaria. Então lembro de virem lá bruxas a casa, fazerem cenas, cartomantes, gente do oculto, lançar tudo, e não lançavam búzios porque aquilo, pronto, na altura não se usava os búzios. Certo? Estamos aqui em Portugal. Mas várias situações, hoje eu olho para trás até me rio, mas de coisas que nós chegámos a estar envolvidos. E quando isso começou a provar-se, e ela começou a frequentar depois a igreja, minha mãe nunca tinha sido católica, começou a frequentar a igreja católica, no fundo começa-se a dar tirinhos no ar a ver o que é que pega. Depois vem uma senhora que fazia parte de outra confissão religiosa que não cristã, e convidou para ela ir a essas reuniões, e ela foi durante um tempo, mas aquilo também não tocou lá a vida dela. E a minha mãe afastou-se. Mais tarde, essa mesma senhora veio ao conhecimento do Evangelho, tal e qual como é, e aceitou Jesus no seu coração. E ao aceitar Jesus no seu coração, ela torna-se uma cristã de vida, de fé, de relacionamento com Deus. E a primeira coisa que ela faz foi buscar a minha mãe outra vez. E a minha mãe foi. E a minha mãe foi não porque a minha mãe tinha uma fé. A minha mãe foi não porque ela era uma pessoa que se considerava a si própria uma pessoa espiritual. Ela foi porque estava à rasca, desculpem lá a expressão. Porque andava à procura de uma resposta. Porque estava aflita. E sabe, nessa aflição, Deus veio ao encontro dela. E Deus transformou a vida da minha mãe e fez dela uma serva de Deus, uma mulher de oração. E dela saíram 2 filhos machos, cabras safados, que servem a Deus com mau feitio, mas servem. Amém? E que são duros de roer. Agora cada vez mais. Já nem os cães vêm atrás de mim, já não cheira a bacon. E então, isto para dizer que muitas vezes há muita gente que vem ao conhecimento de Deus, não porque, ai Deus, não. Na maior parte das vezes até vêm desconfiados, até vêm inseguros, até vêm lá ver se isto pega, se isto resolve, se isto soluciona. Mas vêm e Deus responde. E Deus manifesta o seu amor, e Deus faz coisas no pior momento da nossa vida. Gente, é relacionamento, é busca, não é perfeição, não é religiosidade, não é termos tudo no sítio, nas nossas práticas cristãs e conseguimos fazer tudo na maioria das vezes. Eu cresci dentro da igreja e durante muitos anos eu achei que era uma pessoa certa por fazer as coisas certas. Demorei tempo a perceber que eu só era uma pessoa certa porque Deus me amava com aquele coração dele que é inexplicável. E isso fez de mim a pessoa certa, porque o amor é que faz o milagre. E Deus diz, gente, não importa se é uma crise, não importa se estás a precisar de uma cena qualquer, mas nem que isso sirva de trampolim, ou de trampolim para chegares a mim, e eu vou responder ao teu anseio. Eu vou-te responder, eu vou revelar-te o meu coração em relação a isto, porque eu sou um Deus justo. E diz aqui, não fará ele porventura justiça? Não irá ele responder aos seus escolhidos? E diz que clamam de dia e de noite. Deixa-me dizer que o clamar de dia e de noite é uma coisa, é figurativo. Porque se eu clamasse de dia e de noite, a minha mãe, coitada, a minha mulher corria-me da cama para fora. E, eventualmente, uma dessas noites aparecia uma GNR à porta.
que é que se passa que o seu marido está para aí a clamar a altas horas da noite, que o homem está doente, está lunático, sabe que a palavra lunática vem de luna, está escalua. Então o que é isto de orarmos e clamarmos de dia e de noite? Não tem a ver apenas com uma expressão vocal ou um som que sai da nossa boca, mas uma atitude interior. Diariamente nós estamos à espera que Ele intervenha. Estamos a dizer, Paizinho, eu creio em Ti, eu espero em Ti. Resolve-me esta situação, responde, faz-me justiça. Em última análise, exerce misericórdia uma vez mais comigo. E Deus revela o seu coração. Mais do que simplesmente orar, nós o fazemos porque o queremos conhecer. Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz esta passagem tão fantástica. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Que coisa fantástica. Conhecer Deus, conhecê-lo como Ele é, como um Deus de luz, um Deus de dádivas, um Deus de dons perfeitos, um Deus que não muda de acordo com as nossas disposições, emoções e comportamentos. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Alguém perfeitamente confiável, alguém que é fiel a Ele próprio, à sua palavra, aos seus compromissos. E este é o Deus que eu quero cada vez mais conhecer e estar seguro dele, porque eu preciso. E porque eu desejo. E por quanto mais eu o conheço, mais eu o admiro e mais o respeito. E deixem-me dizer, para a semana iremos falar sobre isso. Nós não seguimos ninguém que nós não respeitamos. Eu não sigo ninguém, eu não imito ninguém, eu nem sequer estou aí com alguém que não cativou o meu coração com o seu exemplo. Então, quando eu o conheço, como não ser cativado por ele? Como não viver nesta relação, neste intercâmbio, nesta interdependência? Eu e ele, eu e tu. Jesus passou a vida a falar acerca disso. Vocês em mim, a minha palavra em vocês. Assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim. Nós somos um só. Esta fusão, esta intimidade. Está a chover. Certo? Eu quero esse. Quero conhecê-lo na minha vida. Amém? Gálatas capítulo 4, versículo 6. Vamos ler mais algumas passagens. Ok? Aliás, vamos ao capítulo 4 primeiro. Sim, mas no versículo 1. Vamos começar do versículo 1. Capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ora, digo por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo ou de um empregado, ainda que seja senhor de tudo. Mas ele está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, a nível da nossa mente, debaixo dos princípios, das mentalidades, dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, mas para quê? Para resgatar os que estavam debaixo da lei. Os irmãos percebem aqui, agora embora fugindo, Jesus não podia nascer acima da lei. Porque se ele nascesse acima da lei, ele não podia resgatar os que estavam debaixo da lei. Ele tinha que se pôr debaixo da lei, tal e qual como nós. E a lei era aquilo que era a revelação do que é certo e do que é errado e que se provou para nós ser impossível de vivermos na sua plenitude. Mas diz que vindo o tempo certo, veio Jesus, nascido de mulher, debaixo da lei, para nos resgatar debaixo os que estavam debaixo da lei. Com um objetivo. E um objetivo qual foi? Revelar-se a si mesmo, ou revelar o coração do Pai a cada um de nós. Como? Diz aqui no versículo 5, a fim de recebermos o 13º mês. Foi? Senhas para o almoço. Uma ida à Disneylândia. Certo? Jesus fez tudo isto. Diz que daí nós percebermos o equilíbrio entre aquilo que é a palavra escrita e a palavra expressa na carne e no sangue através de Jesus Cristo.
A palavra escrita está lá. É verdade, nos dá indicações do caminho, são como tabletas a dizer, olha, são como sinais de trânsito quando nós vamos na estrada. Cuidado, estrada com prioridade, stop, avance, limite de velocidade aqui, avance para aqui. São tabletas que nos ensinam a vivermos bem, graças a Deus pelas indicações nas estradas. Certo? Sobretudo o Alentejo. Não é? Porque a gente pergunta a alguém para onde é que se vai, é já ali. Anda aí um bocadinho, é já ali. A gente anda 50 km e depois é que encontra a curva. Ou então diz, siga as indiquetas. E diz, quais indiquetas? Eu não vejo nenhuma. Isto anda-se anda. Agora já está melhor. Mas é bom. A palavra de Deus dá-nos uma série de sinais, nos indicam caminhos e cuidados a ter. Mas deixem-me dizer, isso em nada nos pode substituir a nossa relação com Deus. Isso pode nos fazer um pouco mais sábios e cuidadosos na nossa forma de viver, mas não nos mantém no relacionamento com Deus. Não é isso que dá vida. E diz aqui que a manifestação de Jesus foi para que nos levasse desse patamar de percebermos que cristianismo não é só seguir leis nem regras, mas é recebermos a adoção de filhos. E isso implica conhecer o Pai que nos adota. Se eu for a um orfanato, e infelizmente há tanta gente à espera disso, e eu disser assim, eu quero adotar um casal de meninos, menino, uma menina, e depois conclui-se o processo de adoção, mas eles nunca vêm para casa. Eu nunca apareço. E é o futuro pregador, não se preocupe. Certo? Então, eu adoto as crianças, o processo de adoção é concluído, mas depois eu nunca apareço para me revelar às crianças. Vocês acham que isso fazia algum sentido? As crianças continuam a viver na instituição. Não, mas vocês já foram adotados, ok? E quem é que nos adotou? Nós nunca vamos conhecer. Isso era uma coisa ridícula e absurda. Deixem-me dizer, com Deus, quando nós recebemos a adoção enquanto filhos, implica sermos recebidos por Deus na sua casa, na sua mesa. De o conhecermos como nosso novo Pai. E ao conhecermos não só quem Ele é, mas como Ele é. Esse foi o trabalho de Jesus por nós. Para quê? Para que o conheçamos como pais. Depois no versículo 6 diz assim, e porque sois filhos, Deus enviou por e-mail Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Nós temos o Espírito de seu Filho. Amém? Só a minha mulher e a minha cunhada já sabem que depois lá em casa levam se não me apoiar. Certo? Nós temos o Espírito do seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus. Através da pessoa do Espírito Santo. E diz que esse Espírito que nos foi dado visa um objetivo. Qual é o objetivo? Que clama, que chama, que fala, que pede. Sai daí. Já são dois. Amém? Que clama paizinho, que clama papá. Sabe, o Espírito que nós temos recebido no nosso coração, o Espírito de Deus, visa um objetivo primário. O quê? Que o conheçamos como nosso papá. E alguns dirão, pois, mas eu quando penso em pai, eu não consigo ver Deus como pai, sabe porquê? Porque nós olhamos para Deus como pai de acordo com os nossos pais, ou connosco próprios. Daí há bocado nós lemos isso. Epá, não olhem para mim de acordo com os vossos padrões humanos, nos padrões da terra. Eu sou muito mais do que isso. E o Espírito que o meu Filho Jesus conquistou na cruz para vos levar ao vosso coração, tem um objetivo, que vocês me conheçam como o vosso papá. E o meu papá é o grandalhão. Dizia o Hércules no seu filme de bonecos animados da Disney. O meu papá é o grandalhão. Amém? Portanto, versículo 7, tu já não és mais servo.
Tu já não vives apenas de acordo com regras, regulamentos e aquilo que a lei estipulava que devias fazer, porque se não fizesses, levavas. Já não estás debaixo mais disso. É bom praticar essas coisas, são indicações, são caminhos que podem trazer vida e prosperidade à tua vida. Mas o que importa mesmo é que conheças o coração de Deus, o coração do Paizinho que é nosso. Amém? Portanto, já não és mais servo, já não estás mais debaixo da lei, mas hoje és filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. E deixa-me dizer que nenhum de nós consegue chegar ao patamar de se sentir herdeiro enquanto se sentir servo. Nós só começamos a sentir que somos herdeiros quando sabemos que somos filhos. E só sabemos que somos filhos quando nós o conhecemos como pai. Então o meu desejo, a minha oração é continuar a dizer: Paizinho, revela o teu coração. Continua a mostrar-me a imensidão do teu amor. Continua a mostrar-me, nem que seja um puxão de orelhas, seja o que for, mas eu quero continuar a conhecer-te e a perceber-te como pai que tu és. Porque foi para isso que o Espírito de Deus veio ao nosso coração. Amém? João capítulo 17, versículo 23. Hoje os irmãos vão já com a Bíblia lida para o resto da semana. Amém? João 17, 23. Diz assim, estamos quase a terminar. Falta 5 minutos para o meio-dia, mas não é por causa disso. Diz assim, que a palavra mostra-nos como filhos. Somos tão amados como Jesus. E isto é brutal. João 17, 23 diz: Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, eles estejam comigo, onde eu estiver. Também aqueles que me tens dados, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Vamos começar pelo segundo versículo. Diz a palavra de Deus que Jesus foi amado antes da fundação do mundo. Jesus já era amado. Ele é amor, ele é Deus. Não pode haver ser mais amável, com mais amor e mais amado do que o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Certo? Então, diz que ele já era amado. Jesus era amado desde a eternidade. E diz que ele estava cheio de glória. E Jesus faz esta oração: Paizinho, onde eu estiver, eles estejam também. E vice-versa. Relacionamento. Proximidade. Não é apenas uma questão mística. Não, Jesus está aqui. Não, é mais do que isso. É relação. É a percepção consciente que Jesus está comigo em todo o tempo. E eu estou com Ele. Certo? Ele faz esta oração. Onde eles estiverem. Para quê? Para que o mundo veja. Certo? Para que o mundo veja. E veja o quê? Para verem a minha glória, a qual tu me deste. Mas Jesus começa estes 2 versículos dizendo que o mundo conheça que tu me enviaste e que Ele nos amou a nós. Diga comigo, Ele me amou a mim como Jesus foi amado. Os irmãos, têm a percepção do que é que este versículo quer dizer? Os irmãos conseguem perceber o quanto distanciamento nós temos criado entre nós e Deus, muitas vezes, pela incapacidade de crermos no nosso coração e de aceitarmos de forma gratuita o facto de que nós somos tão amados como Jesus Cristo é? Sabe que o valor do sacrifício de Jesus na cruz foi o facto de ser o único Filho de Deus. Ele nos amou de tal maneira, que é aquele versículo a gente já conhece a dormir, mas ainda assim não percebemos. Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o melhor dele. E o melhor dele foi o seu único filho. O filho que Ele amava e era o seu filho. E todo o seu amor estava em Jesus Cristo. E diz a palavra de Deus, logo aí, que Deus, o Pai, estava a revelar que Ele nos amava tanto como o seu próprio Filho. Aliás, deixem-me quase dizer que em determinado momento, Deus amou-nos mais quase do que a Jesus. Fomos falar em termos de ação. Porque o Pai esteve disposto a sacrificar o seu próprio Filho Jesus para vir até nós. Caramba, isto até me faz inchar. E não é das couves.
Isto levanta-me cá dentro. Isto faz-me sentir gente, mas gente amada. Gente que é filho de Deus. Gente, meus irmãos, que não vive de acordo com aquilo que o mundo nos diz. O mundo pode-nos dizer coisas terríveis e nos a mandar abaixo. Mas em Deus, eu sei que tenho um papazinho. Tenho um papá que me ama e me ama tanto como o seu próprio Filho Jesus. Por isso Jesus diz, como é que Ele não vos vai dar tudo aquilo que vocês precisarem? A dureza do nosso coração está em queremos processar isto a um nível humano. A palavra de Deus diz que o amor de Deus ultrapassa o entendimento, gente. Não vale a pena tentar processar. É aceitas ou não aceitas. E se não aceitarmos, nós vivemos um nível de cristianismo como servos, porque nos limitamos a tentar obedecer a práticas, mas falta-nos a revelação do coração do Paizinho. Que coisa! Quando eu venho à presença de Deus, e alguns dirão assim, mas eu não sou como Jesus. Jesus fez coisas fantásticas, maravilhosas. Eu só tenho feito porcaria. Eu não chego aos calcanhares de Jesus. Olha, nem o diabo, por isso é que morreu debaixo do calcanhar dele. Mas sabe, Deus não nos pede para nós sermos perfeitos como Jesus. Porque se nós fôssemos capazes de ser perfeitos como Jesus, Jesus não precisava ter cá vindo. Nós próprios lá teríamos, nós resolvíamos a situação com Deus. Jesus veio precisamente porque Ele era perfeito. Porque Ele era impecável. Nele não havia qualquer falha. Isto hoje está complicado. Certo? Nele não havia qualquer falha. Jesus veio. Mas a minha relação com Deus não está baseada naquilo que eu faço, está baseada naquilo que Jesus fez. E através dele me deu o seu Espírito que diz e que tenta levar-me para um patamar em que eu entro na intimidade do coração do Pai e percebo, oh, Ele é o meu papá. E se os nossos pais da terra nos falharam, o meu falhou. Mas Deus não falha. Porque eu não posso comparar o meu paizinho lá de cima. Eu até posso comparar. Comparo porque não o conheço. E se tivermos que esperar, no outro dia estava a dizer, foi preciso o meu pai chegar aos 85 anos para, com lágrimas nos olhos, pedir perdão aos filhos. E reconhecer tudo aquilo. E ajudá-lo, no final da sua vida, a libertar-se de culpa, de condenação e de vergonha. Há esperança. Mas o nosso Pai, nele não há sombra de variação. Ele jamais nos vai desamparar. Ele jamais vai mudar atrás. Ele jamais vai chegar ao pé de nós e dizer assim, já não és meu filho. Ele jamais vai chegar ao pé de nós e vai dizer assim, eu já não te amo, porque tu só tens é feito asneiras. Se fosse assim, ele nem se tinha dado ao trabalho de se mexer. Mas o coração do Pai é aquilo que nós precisamos para vivermos cristianismo forte, poderoso, saudável, em que nós respiramos vida de Deus. E termino lendo Mateus capítulo 6, versículo 9. E esta é uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos para que eles pudessem compreender o coração do Pai. Isto não é uma oração para ser repetida como se fosse um mantra. Mantra ou um tantra? Mantra. Mantra. Os tantra era um grupo, um grupo de rock. Quem é que era aquele... Não, aquele levaste tudo e deito tudo. Paulo Gonzo, exatamente. Claro que eu estava a olhar para a minha mulher, só não levaste tudo, deito tudo. Era o Paulo Gonzo, era o vocalista dos Tantra. Bem, isto não é um mantra, isto não é uma reza, não é uma repetição, isto não é uma oração que se a gente disser muitas vezes somos capazes de acreditar. Não, Jesus deu este exemplo aos discípulos para se lembrarem e para compreendessem o coração do Pai. Portanto, orem vocês desta maneira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos permitas, ou não nos deixes entrar em cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos já repararam que esta oração, a oração do Pai Nosso, certo? Tirando o primeiro versículo, o resto é só pedinchice. Já viram? Jesus está a ensinar os discípulos e ele não está a dizer, não peçam, lá estão vocês a pedir. Vocês são os pedintes do caneco. Estão sempre a pedir coisas. Mas sabe que Jesus ensinou os seus discípulos a orar uma oração em que a primeira coisa e única que eles precisam de perceber em primeiro lugar é que Ele é o nosso Pai. Sim, Ele é santo, Ele é grande, é poderoso, é tudo aquilo, mas Ele é o nosso Pai. Não é apenas o Deus, não é apenas o Senhor, é o nosso Pai. E é Pai de todos nós. E a partir desta compreensão de conhecer e compreender o coração do Pai, eu parto para aquilo que qualquer filho faz com o pai. Paizinho, orienta aí 20 euros. Paizinho, envia o teu reino. Faz as coisas acontecer, na terra como no céu. Dá-me aquilo que eu preciso. O pão, seja lá o que é que o pão significa hoje. O pão que eu preciso hoje pode não ser o pão de hoje ou o pão da manhã. O pão pode ser a nossa necessidade. Perdoa-nos as nossas dívidas. Perdoa-nos, Paizinho, perdoa-nos. E depois ele diz, lógico, assim como nós também temos perdoado. Mas deixe-me dizer que aqui, até nesta frase, há aqui já uma expressão de relacionamento. Porque isto também é verdade. Se eu só posso amar porque ele me amou primeiro, como é que eu posso perdoar se eu não souber que ele me perdoa primeiro? Portanto, eu estou a viver já de acordo nessa relação. Então venho ao Paizinho, olha, perdoa as minhas falhas. E tu sabes que eu também tenho perdoado, tenho procurado fazer isso. Porque tenho visto esse exemplo em ti, tenho visto o teu coração. E quanto mais eu sou perdoado, mais perdoo os outros. Deixa-me dizer que há muito bom crente que era mesmo bom caírem do cavalo abaixo e fazer uma borrada daquelas para perderem logo as manias e a vaidade. Para depois, naquele momento, verem o amor e a graça de Deus, que os faz sentir assim. Ele diz que a quem muito é perdoado, muito ama. Quanto mais fracos nós estamos, mais graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quanto mais estúpidos nós somos, mais sabedoria se manifesta. Amém? Os irmãos não têm esse problema de estupidez. Eu normalmente à segunda, quarta e sexta tenho ali... Certo? Às vezes, deixem-me dizer, às vezes até é bom a gente falhar mesmo. Porque nessa falha nós encontramos o coração. Não estou a dizer que isso é um aval para nós fazermos o que nos apetece, mas estou a dizer que às vezes nós precisamos de partir a nossa estrutura religiosa toda para perceber aquilo que realmente é importante para nós. O coração de Deus. Então cada frase desta oração leva-nos a uma ligação ao seu coração e à resposta sobre as coisas que nos estressam mais. Então a nossa ligação mostra-nos que o Pai está a trabalhar em nós, apesar das nossas inseguranças. A entrega mostra-nos que o Pai pode restaurar a nossa esperança mesmo em tempos incertos. A dependência mostra-nos que Ele providencia as nossas necessidades. A limpeza mostra-nos que Ele perdoa os nossos pecados. O libertar mostra-nos que Ele nos dá força para perdoar os outros. A libertação lembra-nos que o Pai nos mostrará o caminho para sairmos da tentação. E a oração do cumprimento mostra-nos que o Pai nos está a conduzir para o lar. Na casa do meu Pai há quartos para alugar. Zimmers, chambres, rumes. E um bocadinho de sorte, tem lá um saquinho de alcagoitas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual é a casa do Pai? Quem é a casa do Pai? Casa do Pai é todo o ser que abre o seu coração e diz assim, Deus, vem habitar no meu coração. Porque Jesus diz, eu vou, mas vou-vos preparar lugar. E se vocês perceberem, quando Jesus depois aparece, ressuscita, diz que Ele sopra o seu Espírito sobre os seus discípulos. E aí dá-se o novo nascimento, porque o Pai vem habitar no coração de cada pessoa. Esse tal Espírito que em nós clama, Paizinho, Papá, Papá! Oh, quanto a igreja precisa disto nos dias de hoje. Quanto precisamos todos nós, aqui na Lausanne e em todo lugar, da revelação do coração de Deus. De percebermos que se há coisa que Deus mais deseja, mais do que tu faças aquilo que é certo, é que tu conheças aquele que é o teu papá.
aquele que é o teu paizinho e confies no seu coração. E ao confiares a tua fé, ela liberta-se sobre ele, a tua esperança, o teu amor. E aí temos a fé, a esperança e o amor em ação. E aí nós vivemos em segurança. Está-se tão bem. Deus é bom. Mesmo bom. E é bom não porque alguém disse que é bom, mas por aquilo que Ele tem feito por nós. E Ele continua hoje a dizer, se ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. E endurecer o coração, meus irmãos, é nós não reconhecermos quem Ele é. E continuarmos a viver um cristianismo numa dimensão apenas de prática desprovida de razão, de motivação, de paixão, de adoração. Eu tenho lido muita coisa ultimamente e ouvido e termino aqui. Agora estamos na geração dos millennials, né? A geração milênio, a geração do coaching, do mentoreamento. E tenho lido muita coisa e ouvido muita coisa. E uma das coisas que hoje é gritado assim aos quatro ventos, em termos empresariais, profissionais e logicamente também em termos espirituais, é que tudo aquilo que é vivido sem paixão é uma seca. É um stress. Produz ansiedade, produz desgaste, produz frustração. Mas isso, a palavra de Deus está cheia disso há muitos anos, há milhares de anos. Se Deus não for a minha razão, tudo o resto que fica é uma religião vazia, que seca, que esvazia, que nos esgota, nos drena. Alô? Então, irmão, está feliz com Jesus? Amém. Então, onde é que vamos? Olha lá, terá que ser, temos que ir à casa do Senhor, não é? É domingo. Eu bem queria ficar na cama, mas, enfim, lá vamos nós. E todos nós. Mas depois chegamos aqui, aleluia, metemos a cassete. E deixe-me dizer que todos nós temos esses tempos, eu também os tenho. Mas esses são tempos em que a gente de repente acorda e diz assim, para lá, o que é que eu estou a fazer? Deixa-me voltar ao lugar. Deixa-me voltar ao primeiro amor. Deixa-me voltar ao lugar em que o mais importava. Eu nem sequer conhecia a Bíblia. Portanto, eu nem sequer estava muito preocupado em cumprir a Bíblia. Mas aquilo que me alegrava ao coração foi que de repente eu descobri Jesus. Ouvi falar de um Deus que me amava. Ouvi falar de um Deus que me salvava, que me perdoava, queria fazer coisas na minha vida. E isso para mim me bastou para eu sentir a alegria da salvação. E por isso Davi, em determinados momentos, também diz, Senhor, restaura em mim. Devolve-me, devolve, como é que diz a expressão, o Salmo. Cria em mim um coração puro e restaura em mim a alegria da salvação. E deixa-me dizer que um coração puro não é um coração que não sente nem pensa às vezes em outras situações. Um coração puro, quem estudar a palavra de Deus entende um coração puro, é alguém que totalmente confia em Deus. Não tem divisão no seu coração. Não cheia de dois pensamentos. Não tem um duplo ânimo. É alguém que conhece Deus e vive com Ele, por Ele e para Ele. Eu já vivi cristianismo sem saber isto. É esgotante. E tempos a tempos, fisicamente, podemos passar por lá e podemos passar por momentos emocionais, psicológicos mais complicados, em que nos sentimos debilitados. Mas deixem-me dizer, quando nós sabemos que sabemos que sabemos quem somos em Cristo Jesus, mesmo no meio da estupidez mental, há uma paz que se ergue no nosso coração e nos diz, tu és filho, eu sou o teu papá. E o meu papá é o grandalhão. Amém?